Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, nós vamos ouvindo esse louvor, eu adoro. Posso... Tu que sinto. Seja bem-vinda, Dedete. Seja muito bem-vinda. E aí, Sofia? Vamos esperar o pessoal chegando aí. Vamos chamar as pessoas. Vamos colocando aí, né? Chamando no aviãozinho. Vamos lá. Já vou. Se você quiser entrar, Sofia, você já pode entrar aqui. A gente já vai conversando. Você já me ajuda a chamar as pessoas. Vamos lá? Vai chamando as pessoas aí. Já enviei aqui. Foi a Sofia que falou de você para mim. Que bacana, Dedete. Seja muito bem-vinda aqui. É uma honra te receber. Fala para mim de onde você é. Dá um alô aí. Seja bem-vinda, Emília. Muita luz para ti também, Dedete. Muito obrigada. Fica com a gente. Vai ser muito bom essa live. Já estou recebendo aqui a Sofia. Estou esperando já a Sofia entrar aqui. Sofia, essa mulher de muita energia, muita vitalidade. Seja muito bem-vinda. Eu estava aqui ainda ouvindo uma música para aguardar o pessoal chegar. E quem for chegando, turma, vamos lá, vamos chamar as pessoas, né? Coloca aí, chamando no aviãozinho aí as pessoas. Vamos lá. Eu sou de Americana, São Paulo. Conheço Americana. Uma cidade muito gostosa, né? Perto de Campinas. Muito bacana, Americana. Seja muito bem-vinda, Dedete. Emília, você que está aí, a nossa aluna, vai lá no grupo e fala, olha, turma, venha, porque a Emília está aí e ela é... A Sofia é linda mesmo. A Sofia... Obrigada, Dedete. Muito meiga, né, Sofia? Seja A muito bem-vinda. Dedete é uma querida, ela me segue lá no YouTube, né? E ela sempre tá praticamente a primeira a ver meus vídeos lá e sempre comenta. Que bom, que bacana. Fala um pouco de você aí para o pessoal. Fala quem você é, se apresenta aí enquanto a turma vai chegando. Vamos lá, Sofia, vai ser um Deixa bate-papo. eu, deixa eu te perguntar uma coisa, tá muito escuro aqui, tô achando estranho. Você? Não, tá super clara. Não? Eles Tá estão normal? brilhando, você tá linda. Então tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Obrigada, Simone, pelo convite, muito legal. Né? A gente tá fazendo algumas lives, né, com o pessoal que nós conhecemos aí numa mentoria muito show que fizemos, né? E é um Verdade. prazer estar aqui. Então, pessoal, deixa eu ver. Eu sou paulistana, aliás, São Paulo, um grande beijo hoje, porque hoje é aniversário da cidade de São Paulo, né? Oh, Eu sou uma paulistana, assim, super apaixonada por São Paulo. Nasci lá, vivi 22 anos lá e depois eu acabei indo embora. Morei em vários lugares, morei em Sergipe, lá em Aracaju, morei em Japaratuba, que é uma cidade do semiárido lá de Sergipe, apesar de estar bem pertinho do litoral. Eu já também morei no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, lá perto da represa. Onde mais morei em Taubaté, morei em Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu tenho assim grandes amigos, né? E depois acabei morando em Santo André, fiquei 20 anos lá e agora eu estou em Peruíbe. E São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Na época que eu vivi lá, São Paulo, a gente ainda brincava na rua. Eu ia de bicicleta para a escola, gente. Eu saía do Brooklyn, ia lá para Vila Olímpia e voltava de bicicleta com 13, 14, 15 anos. Então eram tempos diferentes, né? Lá é uma loucura, mas é um lugar maravilhoso para se conhecer, né? E daí, deixa eu ver, eu sou nutricionista, apesar de eu não atuar mais na área, né?
Eu também sou personal organizer, daí o convite também da Simone para a gente falar sobre organização financeira. E que mais? Eu patinava, eu representei inclusive o Brasil em campeonatos aqui na América do Oh, Sul. Apesar, eles foram aqui no Brasil mesmo, lá em São Paulo, mas foi o campeonato sul-americano, bacana. foi muito legal. E mais um monte de coisa, né? Aqui em Peruíbe, eu me aprofundei na parte do autoconhecimento, então eu sou uma autodidata, né? Eu não tenho nenhuma especialidade, nada, mas a quantidade de cursos e de informação e de tudo, eu acabei assim me apaixonando por essa área. E em função de um programa que eu fui convidada para fazer na TV aqui de Peruíbe, um programa para mim, né? Que inclusive chamava mesmo Sofia Golfeto, eu criei o canal no YouTube com este nome, e aí o programa teve que acabar por problemas técnicos, não tinha equipe para gravar, enfim, e eu decidi então dar continuidade ao canal, e foi então a partir do canal do YouTube que eu comecei a expandir os meus conhecimentos, e para mim é um prazer sempre ensinar um pouco daquilo que eu sei. Não que eu consiga praticar tudo que eu falo, como eu sempre digo no canal, estou no caminho, estou no processo junto com todo mundo que me acompanha. Olha, a humildade, né, da nossa querida aí, Sofia, não é mesmo? Seja Mas é bem-vinda, verdade. Iracema, aqui junto com a gente. Olha, é, a Sofia tem um canal maravilhoso, viu? Vocês seguem ela lá no canal dela, porque ela dá muitas dicas, fala sobre expansão de consciência. É muito bacana. Essa mulher, assim, é cheia de conhecimento. Então, você que está aqui, você pode seguir ela lá, tá? Turma, vocês que estão chegando aí, coloca um aviãozinho aí, vai chamando a turma aí, né? Né, Sofia? Mas Com vamos lá, certeza. Sofia. Eu acho que a gente pode começar, né? Sim. Mesmo porque a turma vai chegando, vai entrando, e aí isso aqui vai ficar gravado também, isso aqui é conteúdo ali no nosso canal, né? O mais importante é a gente fazer esse trabalho mesmo de estar levando o máximo de conteúdo para as pessoas, né? Essa que é a nossa vontade, né? Essa que é a nossa missão, não é mesmo, Com Sofia? Seja certeza. bem-vinda, Sandra. Então, e Olha, mais uma amiga minha, a Sandra, aqui de Peruíbe. É uma querida. que bacana, seja bem-vinda, Sandra. Então, gente, meus alunos, quase nenhum está aqui. Já pensou, Sofia? Isso porque eu pouco. Ah, magoou. Só a Emília que está aí, é a minha aluna super aplicada. Vamos lá. Legal. Tá? Vamos lá. Eu faço esse formato que eu gosto muito, que é de perguntas e respostas, né, Sofia? Porque Bom, esclarece muito e dá um direcionamento bem bom aqui para nossa audiência e as pessoas têm mais clareza, né? E eu gosto muito de clareza, sabe, Sofia? Eu gosto muito de falar de maneira fácil, eu gosto que as pessoas entendem o que eu falo, né? Não sei se eu não, não adianta, né? para as pessoas, mas esse é o grande objetivo meu, falar de investimentos de forma fácil e que as pessoas realmente possam fazer isso de maneira fácil. Porque não é assim complicado como as pessoas imaginam. Mas, enfim, hoje nós não vamos falar muito de investimento, porque a Sofia, né? A Sofia vai falar para nós sobre organização financeira. Ela tem até um curso, né, Sofia? Você falou para mim que você tem um curso no YouTube, não é isso mesmo? É um Não, canal. Fala não. aí, para começar esse bate-papo. É assim, existe uma plataforma de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal chamada Unidarma. E quem lançou essa plataforma, né, quem é o mentor mor dela, é o Cris Almeida. Então, há muitos anos já que eu faço parte dessa plataforma, eu conheci a Unidarma em 1999, quando nem se falava em plataformas como nós temos hoje, e ele já vem desde lá com esse trabalho.
E aí, depois de um bom tempo, eu comecei a fazer com o Cris Almeida um processo de coaching e de aconselhamento. E durante esse processo, ele me convidou para eu ser uma das mentoras da plataforma. Olha que coisa, né? Há 20 anos eu acompanho ele, eu nem imaginava que um dia eu ia receber esse convite, né? Foi assim, eu demorei uns 2 meses para cair a ficha e começar a fazer, sabe? E aí, então, lá dentro dessa plataforma, para quem assina a plataforma, existem muitos cursos, muitos, muitos mesmo, né? De vários assuntos que levam ao desenvolvimento pessoal. E eu, então, tenho alguns cursos lá falando sobre organização pessoal. E um dos temas é sobre compras no supermercado, né? Como você se organizar para fazer compra no supermercado. E o Vamos outro que isso! eu Inclusive, nós vamos fazer uma live, turma, que vai falar exatamente como se organizar, fazer compras em supermercado, que as mulheres se perdem nisso, não é mesmo? Ah, isso. coloca ali todas Aí as ações, né? a gente dá um passo a passo aqui bem básico, mas o curso lá ele é bem completo, né? E eu tenho um outro curso também sobre organização da casa, né? Mas sabe o que é interessante, Simone? Eu não sou aquela organizadora que se pega na técnica. Porque hoje você entra na internet, você coloca lá como organizar um guarda-roupa, vai aparecer trocentos personal organizer lá explicando como que você dobra a calcinha, como que você pendura, como que você escolhe cabide, enfim. Então, eu acabei indo para o lado mais mesmo do emocional e do mental. Então, juntar a organização com o que, que isso tem a ver com a expansão de consciência e com o autoconhecimento. Então, tudo que eu falo sobre organização não é a técnica do negócio em si, mas é o que isso tudo significa na nossa vida. Então, lá na plataforma da Unidarma, eu tenho alguns cursos onde eu explico sobre essas coisas. Mas logo, logo eu vou lançar, tá? Vou lançar curso, Famosa. e-book, enfim. Vamos lá. Olha, vamos começar as nossas perguntas e respostas aqui. Seja bem-vinda, Paula. Paula fez A uma Paula! ela está aí, eu estou muito feliz aqui. Roberto também, seja muito bem-vindo. Vamos então, nós estamos fazendo aqui um formato, turma, para vocês que chegaram, de perguntas e respostas. Eu gosto muito desse formato, né? Eu estou explicando aqui para a turma. E você que está chegando aí, coloca aí o dedinho no aviãozinho, chama aí o pessoal que está online para essa live, tá bom? Vamos lá. Sofia, está preparada aí para as minhas perguntas? Uma sabatina Preparadíssima! com a Vixe, meu Deus! Vamos fazer uma sabatinagem com essa mulher maravilhosa, né? Personal, organize, e uma mulher fantástica que sabe muito sobre desenvolvimento humano e quanto que isso impacta na vida como um todo, né? Inclusive na vida financeira. E aí nós vamos trazer o foco todo dessa importância dessa organização na vida financeira. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: qual que é a importância da organização pessoal na nossa vida? Explica aí para a turma qual que é essa importância. Eu acho que essa Segundo o seu pergunta é entendimento. legal, porque o que, que acontece? A nossa vida é composta de várias áreas, né? E a área financeira é uma delas. Mas não adianta nada a gente querer ter uma organização financeira se nós não pensamos na organização da nossa vida como um todo. E a partir do momento que a pessoa desperta para um tema de uma das áreas da vida, seja mental, espiritual, emocional, a financeira, não importa, ela acaba entrando nesse processo de expansão de consciência que nada mais é que o próprio autoconhecimento. Então, quando nós falamos de organização pessoal, nós estamos falando já daquela pessoa que está com as anteninhas ligadas para entender que tudo que está ao redor dela interfere de alguma coisa mentalmente e emocionalmente nela. Então, eu até fiz aqui, eu fiz uma listinha de algumas coisas importantes para falar, vamos ver se tá dentro, né? Primeira coisa que a organização pessoal traz, ela é um dos fatores que traz para você prosperidade na sua vida. Ela é um dos fatores, tá? Ela traz também aí a palavrinha que você gosta tanto, que é clareza. Porque a partir do momento que você tem as coisas organizadas,
você tem clareza visual, e isso conversa bem com a sua parte mental, o seu raciocínio enxerga as coisas com mais clareza. Ela traz também foco, porque quando você está organizado, vamos falar aqui, dar um exemplo financeiro, eu vou sentar agora aqui no meu escritório para pagar as minhas contas. Então, eu já tenho tudo organizado ali, o meu foco agora é efetuar os pagamentos, por exemplo, tá certo? Então, a organização traz foco. Ela também faz com que nós evitemos o desperdício. E a partir do momento que nós entendemos que a organização nos ajuda a não desperdiçar, seja lá o que for, inclusive tempo, que é uma preciosidade, né? Ela também faz a gente aprender a valorizar o que nós temos. Porque tem muitas pessoas que têm o hábito de ter as coisas, mas não valorizam as coisas, não cuidam delas adequadamente, compram uma bolsa de sei lá eu quantos mil reais e larga a bolsa jogada de qualquer jeito, por exemplo, lá dentro do guarda-roupa. Um exemplo ridículo, mas que acontece, né? Então, basicamente, essas são as coisas que a organização traz em todo um processo que a pessoa pode até não perceber, mas que ela já iniciou de desenvolvimento pessoal a partir do momento que ela começa a se preocupar com a organização. Porém, antes disso tudo, existe uma palavrinha que é fundamental em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na nossa vida. É determinação. Então, não adianta nada a gente ficar aqui conversando, falando. Se as pessoas estiverem do outro lado, acharem lindo, maravilhoso, você agrega conteúdo, conhecimento, mas você não está determinado a praticar, então você não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque o conhecimento ficar aqui dentro não vai resolver nada. Você tem que colocar aquilo em prática e várias coisinhas que você vai fazendo vão te levando, então, a uma expansão de consciência. Que show! Olha, quero dar boas-vindas aqui a Leia Souza, né? Uma pessoa muito importante que foi na minha vida, Leia. Richelle está aqui também, seja muito bem-vinda. Richelle, a Maiara também entrou. Então, todos sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz e grata aí com a presença de vocês. Gente, turma, e é incrível isso, né? Porque eu costumo falar para os meus alunos, viu, Sofia? Que quando você organiza seu exterior, você consegue organizar o seu interior. Então, e o exterior e o interior, ele vai refletir o seu exterior, né? Então, se a tua vida tá ali uma grande bagunça, né? Então, sua vida tá toda turbulenta, né? Tá tudo bagunçado. Certamente você não está conseguindo organizar suas ideias, você não está conseguindo organizar seus pensamentos, você não está conseguindo alinhar, né? Como o nosso mestre fala, não é? A gente não está conseguindo alinhar pensamento, sentimento, você não está fazendo o alinhamento. Então, organização, por isso que eu trouxe o tema para vocês, turma, porque a organização é importante. O mundo seu externo está refletindo em tudo, está refletindo quem você é, o que você está sentindo, está refletindo sua vida financeira, né? Não é mesmo? Então, você começar a fazer pequenas ações, não é mesmo, Sofia? Eu acredito que pequenas ações. A Sofia vai falar bem sobre isso, mas pegar um papel, uma caneta, anotar, né? Porque a gente fala que organização, planejamento, isso até eu estava conversando com a que é uma pessoa incrível, né? A Sofia, e falando assim, Simone, você pode fazer, inclusive, um planejamento num papel De de pão. pão, né? Quando anota, mas você precisa anotar, não precisa ser necessariamente numa planilha, você pode achar o seu jeito, não é isso, Richelle? Seja muito bem-vinda, Rosângela. Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a técnica que nós vamos usar, porque existem várias técnicas diferentes. Por exemplo, na organização financeira, você pode fazer uma planilha no Excel, você pode comprar um programa, porque hoje tem um monte de programa aí que você pode comprar, que já vem pronto, você só insere os dados. Você pode fazer, ter um caderninho onde você vai anotando. O papel de pão não importa como que você vai fazer, o que importa é que funcione para você.
O que importa é que você faça. Então, se você é uma pessoa que não é chegada em coisa muito tecnológica, compre um caderno e anote as coisas naquele caderno. Ah, você gosta de tecnologia, mas não muito? Você pode simplesmente pegar uma planilha de Excel ali, né, que não é uma coisa tão difícil assim de você montar, ou pegar alguma coisa pronta da internet. Então, não é a forma como você faz, é que você faça e faça da forma que for mais prazerosa e que você faça. Porque muitas vezes você vai lá e fala, eu vou comprar então o super hiper programa, vou instalar no meu celular. E você não usa, porque você não se entende com aquilo. Então, o simples resolve tudo. Eu, por exemplo, criei uma planilha de Excel para mim. É minha, é o meu jeito, é o jeito que eu sei fazer fórmula ali e tal. Eu criei uma planilha, não é nada sofisticado, mas para mim está de ótimo tamanho. Então, cada um tem que fazer a técnica, né, ter a ferramenta que ela use. É isso que vai resolver. Tem que fazer o que funciona, né? E o simples, adoro essa frase. O simples sempre funciona. Isso é maravilhoso. Gosto mesmo disso. E eu falo tudo isso para os meus alunos no sentido de planilha. Olha, eu vou passar essa planilha. Eu tenho planilha da mais complexa, da mais simples. Tenho para casal. Tenho para você organizar seu investimento. Olha, colorida, preto e branco, do que você quiser. Legal. Porém, porém, você tem que ter, né? Planejamento não é você ter uma planilha complicada, é ver aquilo que funciona para você. O que funciona para você? O que você não pode fazer é não ter um planejamento, não é verdade? Não ter Exatamente. uma clareza. Agora, a planilha ajuda a ter clareza? De uma certa forma, ajuda nem que você faça, pelo menos, né, para você ter clareza, né? Mas não necessariamente faça uma planilha. Bom, eu vou para a segunda pergunta, tá bom? Vamos lá. Tá. Mais uma pergunta aqui. Turma, e se vocês tiverem pergunta, e aproveita para sabatinar essa mulher extraordinária. E vocês, olha, não é mesmo, Sofia? Você está pronta aqui para responder todas as perguntas, né? Estamos aqui, Léo estamos aqui. Tavares está aí, seja muito bem-vindo. Olha o Manu! E aí, Manu? Beijo! Beijos brasileiros, né? Porque o Manu é lá de Portugal. Pois é, Portugal aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo, Manuel. Quero você aqui numa live comigo, hein? Já tá aí. Vamos lá. De que forma, então eu quero que você explique aí para a nossa turma, tá? Que está aqui presente, de que forma a organização financeira impacta a vida de uma pessoa que não tem controle algum sobre o que ganha, eu quero arrancar os cabelos, e o que gasta. Bom, a primeira coisa é que a partir do momento que a pessoa decide e se determina a se organizar financeiramente, ela vai ter que começar a anotar tudo, o que entra e o que sai, para que ela tenha clareza. Então, quanto eu ganho, não sei quantas fontes de renda cada um tem, mas tudo que entra, né, seja salário, seja um investimento, alguma coisa, tudo que entra para você, você vai colocar lá como entrada, ganho, como você quiser chamar. O nome também não importa, desde que você se entenda com o que você está fazendo. Então, você tem que anotar tudo que entra e tudo que sai, obviamente, né? Porque só o que entra não vai resolver. Então, o que entra e o que sai. Isso vai trazer a clareza para você, tá? Você precisa ter também, olha, o direcionamento para controlar isso. Então, veja bem, não adianta você querer chegar no final do mês e sentar e falar, agora eu vou organizar as minhas finanças e lembrar de todos os gastos que você teve ao longo do mês. Isso é humanamente impossível, né? Então, o legal é você desenvolver o hábito de todo final de dia você anotar, seja na planilha ou num papelzinho, para depois você passar para a planilha ou num caderninho, sei lá, ou do jeito que você quiser, o quanto você gastou e no que você gastou. Isso é fundamental. Tem que saber no que foi que você gastou, tá? Sem esse item não faz sentido. A outra coisa aqui é que, com certeza, ao ver assim as barbaridades que você comete com os seus gastos, você vai se assustar.
porque tem muita gente que eu conheço, isso inclusive em empresas, né? Porque eu já fui consultora de empresas de terceirização de restaurante, na época que eu trabalhava com alimentação, eu era consultora e assessora de pequenas e médias empresas. Então, existia lá um item nas planilhas de controle, né, das empresas lá, de entrada e saída tal, que chamava outros. Meu Deus do céu, quando outros ou diversos, sabe? E quando eu entrava, isso quando tinha controle, né? Vamos lá começar por aí. Mas quando você entrava no tal do outros ou diversos, você queria morrer, porque eram coisas assim, tudo vira outros, né? E é aí que você descobre que você tem um ralo aberto, você está querendo encher a banheira, a água entra e vai indo embora no ralo e você não está nem sabendo no que, tá? Outra coisa, gente, a energia do dinheiro, ela não aceita desaforo. O dinheiro é uma energia, ele é o resultado de alguma coisa que nós entregamos para o outro. Seja isso lá em que forma for de trabalho. Mas sempre que você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa para alguém ou para um grupo de pessoas, não importa. Então, essa troca de energia, né, que se materializa aí num papel chamado dinheiro, ela não aceita desaforo. Então, a partir do momento que você não tem o controle dos seus gastos, que você trata assim o seu esforço próprio, porque ele é o resultado do seu empenho, a partir do momento que você trata ele com desdém, ele vai te tratar da mesma forma. Ele, não o dinheiro, ele, aquela energia que simboliza o dinheiro, né? Então, nós precisamos ter muita responsabilidade com isso, porque senão nós nunca vamos conseguir conversar com o universo assim de uma maneira legal, tá? E outra coisa também é que a gente precisa conseguir elaborar um plano, seja para colocar em ordem aquilo que nós estamos devendo ou para acumular dinheiro, fazendo investimentos, poupando, não importa. A partir do momento que você vai ter ali na sua mão, né, no papel ou na tela do computador, o vislumbre de como está a sua vida financeira, você precisa efetivamente começar a planejar em qual objetivo você quer chegar e estudando os números se propor a mudar aquela situação, para melhor ou para muito, muito, muito melhor do que já esteja. Muito interessante o que você falou, né? Eu falo isso também para os meus alunos sobre o dinheiro ser energia, né? E se você não está dando importância para o seu planejamento, você não está dando importância, desprezando mesmo, e realmente aí não tem como reclamar, né? Quando o dinheiro Não, vai embora, não é mesmo? vai, vai. Toca, né? E eu costumo falar que o dinheiro ele é uma recompensa, recompensa pelo serviço que você faz. Então você entrega e você recebe uma recompensa, não é mesmo? E isso é muito interessante. Agora, Sofia, eu quero te fazer uma outra pergunta, tá bom? Vamos lá? O Bora Manuel lá. uma coisa muito interessante. Colocou assim, nas empresas, outras muitas vezes servem para justificar o injustificável. É realmente. É Né? por aí. Tem isso e tem também aquele povo que não está nem preocupado em justificar nada, eles simplesmente vão gastando e vai pondo ali, entendeu? E mistura, sabe aquela coisa? Meus pais sempre me ensinaram, olha que coisa interessante, né? Eles tinham comércio aqui em Peruíbe. Então, eles nunca misturaram o dinheiro da casa deles, da vida deles, com o dinheiro do negócio. Você tem entradas e saídas do negócio e você tem entradas e saídas da sua casa. Você vai pegar um percentual, um prolabore, seja lá o que for, do seu negócio para a sua remuneração e vai pegar uma parte daquele lucro que você teve no seu negócio para reinvestir no próprio negócio. Mas a pessoa não, ela tem um comércio, aí ela quer ir ali na padaria comer um lanche, ela pega o dinheiro do caixa e vai lá comer o lanche. Então não se mistura bolso. O bolso esquerdo é o da casa, o bolso direito é o do comércio. E um bolso é independente do outro. Muito Né? interessante isso, né? E eu costumo falar também, Sofia, que quando você é sozinho no negócio, você é seu único funcionário da sua empresa.
Eu esclareço isso para os meus alunos. Então, você tem que se dar um salário, sabe? Sim, Estabelece um salário para você. E se você quer melhorar o seu salário, aí você vai ter que ter mais lucro, você vai ter que pensar em mais possibilidades, entendeu? Aí você pode projetar 1 ano, 2 anos, para você conseguir melhorar o seu salário. Mas você tem que se então, dar um salário para você conseguir separar, né? Pessoa jurídica de pessoa física. Isso também, gente, é organização, né? sim, Organização. Você é casada, como que você organiza com o seu marido a sua vida financeira? Eu também esclareço muito isso para os meus alunos, né? Então, eu falo assim, olha, tá aqui, vocês gostam de planilha? Eu tenho uma planilha para casal, mas você, como é um casal? Então, se você gosta de planilha, eu vou te explicar uma coisa. Você tem que ter uma planilha, seu marido tem que ter outra planilha, e aí vocês têm que ter uma planilha do casal, você tem que ter seus objetivos, suas metas, né? Porque existe uma individualidade, mas também existe uma parceria ali, uma né? E parceria, se cada um for justamente. para um lado, a corda arrebenta, né? Então, tudo isso, não é verdade? Tudo isso é organização, não é mesmo? Uhum, E uhum, precisa ser feito isso, né? Então, vamos lá. Tem mais uma perguntinha aqui para você. Nós não estamos nem na metade aqui das perguntas, hein, turma? Nós sem temos muita problema. pergunta boa. Vamos sabatinar Sofia Goffeto aqui com a gente. Visita o canal dela, que é fantástico. Tem muitas dicas. Ela fala muito sobre energia, sobre desenvolvimento, sobre tudo isso que a gente está falando e muito mais. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, já que nós estamos continuando aqui, quais seriam, então, os primeiros passos para se obter uma organização financeira de forma simples? Porque eu amo simplicidade, sabe? Eu acho que, eu falo assim, eu tenho aqui um monte de planilha para você, da mais complexa, mais simples, mas o que funcionou para mim foi essa simples aqui. Aí eu mostro ali, Exatamente. não é nem personalizada, nem nada, não tem meu nome, mas eu falo, é essa que funcionou para mim, entendeu? Seja bem-vinda, Márcia. A Então, Márcia também é aqui de Peruíbe. hã? A Marcinha é aqui de Peruíbe também, é. Seja bem-vinda, Peruíbe. Aqui junto com a Peruíbe fazendo, né? Mostrando que é uma cidade forte, de energia forte, não é mesmo, Sofia? São pessoas lindas aqui, pelo menos as que eu vi. Talvez tenha mais gente aí, mas eu não dou conta de olhar aqui e olhar ali, sabe? Mas tá bom, eu É muita aprendo. coisa, né? Sofia? Seja muito bem-vindo também o Jota, que está aí com a gente. Vamos lá. Então, responde aí para nós. Quais são esses primeiros passos para se obter uma organização financeira de forma simples, por favor? É. Bom, então o primeiro passo é você querer fazer. Porque Uau! se você não quiser fazer, não adianta nada, certo? Então, esse aí, posto isso, é fazer, começar a fazer a anotação do que entra e do que sai. Isso é básico, tá? Do jeito que quiser, do jeito que funcionar para você, no papel de pão, numa cartolina, num caderno, numa planilha, no seu tablet, no seu sei lá eu aonde, com zeta dados, beta dado, não importa. Uma bic e um papel resolve tudo. Você encontra o seu jeito, tá? Agora, você começa a anotar, você vai sentar um dia e vai falar: bom, agora eu vou tirar 2 horas do meu tempo, porque tem que ser assim, gente, tem que ter foco. Não adianta você sentar na mesa para organizar o seu financeiro e começar a ver mensagem no WhatsApp, ouvir o plim-plim do Facebook, sei lá eu do que, falar no telefone, ver televisão. Eu aconselho a colocar uma musiquinha bem agradável de fundo, e quando eu falo música agradável, não é essas coisas que a gente ouve aí, não, é uma música mesmo que traga você para um foco legal, baixinho ali, e aí você vai começar a anotar tudo o que você tem de saídas. Eu não vou chamar de despesa, porque despesa é uma palavra que nos remete a uma coisa ruim. E quando eu faço algum pagamento, seja de uma conta de luz, de um imposto, sei lá, de uma internet, de uma alimentação, não importa o que, eu preciso me lembrar que aquilo está me trazendo uma série de benefícios. Então, eu devo ser grata a poder pagar e a todos os benefícios que aquilo está me trazendo, porque o pessoal tem mania de falar, né? Aí eu tenho que pagar a conta de luz, que horror! Olha o valor que. Espera um pouquinho, se veio alto, é porque você provavelmente também está gastando muito. Então a gente sempre tende a pôr a culpa no outro, né?
quando na verdade nós precisamos olhar para isso com carinho. Então você vai ter lá as saídas, você vai anotar tudo que você tem como saída, vai anotar todas as entradas. Se precisar, você passa limpo depois. Provavelmente todo mundo deve ter em casa uma gaveta da bagunça onde vai enfiando as contas tudo, uma pastinha, um sei lá eu o quê, ou também tem aquelas pessoas que vão colocando cada coisa num lugar, depois nem sabe se pagou, se não pagou, acaba pagando em duplicidade, vira uma bagunça. Então você precisa organizar as coisas no papel e precisa ter um local adequado para guardar isso. Conta de luz com conta de luz, você pode ir juntando, colocando um clipe, certo? De tipo de janeiro para cima, conforme elas vão chegando, certo? Então precisa estar organizado, tanto o que como a coisa física. E se não for física, precisa ter uma pastinha no computador onde você vai ter lá, por exemplo, uma pasta chamada financeiro. Você clica lá dentro e abre 2020, por exemplo, 2021, perdão. E dentro do 2021 você vai lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e vai colocando todos os comprovantes de pagamento ou as faturas, os boletos que você recebe, tudo salvo nas pastinhas. Organização. Não adianta ir salvando tudo lá dentro do notebook e depois não saber nem aonde procurar. Então, organização de informática também é fundamental, tá, gente? Porque hoje muita coisa é tudo pela internet e a gente não tem o papel, tá? Depois que você fizer essa separação e que você pensar em tudo que você tem de saídas, em tudo que você tem de entrada, você vai organizar por grupos. E aí, basicamente, os grupos são moradia, saúde, educação, despesas com locomoção barra veículo, aí cada um tem uma coisa, tem gente que não tem carro, tem gente que anda com transporte público, não importa, né? Vestuário, sei lá, beleza, né? Aí você vai, deixa eu ver, eu marquei uns aqui, é isso mesmo, alimentação, né? Então vamos lá, moradia, alimentação, educação, saúde, locomoção, lazer, vestuário, diversos outros, né? Se você tem investimentos também, qual é o valor lá que você tá dedicando, né, para o investimento, enfim, você vai separar aquilo por pequenos subgrupos, para que você tenha uma ideia de quanto você está investindo daquilo que entra na sua vida naqueles grupos todos. E para quem souber trabalhar com porcentagem, você pode saber quantos por cento dos meus rendimentos eu invisto com alimentação. Nossa, deu tudo isso? Se de repente a pessoa achar que é muito, né? Mas por que será? Será que é porque eu estou fazendo compras de forma errada? Será que é porque eu estou jogando muito alimento fora? Será porque eu estou comprando muito alimento industrializado, que custam muito mais caro do que alimentos mais naturais, que inclusive fazem muito melhor para a saúde? Enfim, né? Aí você vai ver se você está comprando muita roupa, se você está tomando muito cafezinho ali na esquina todo dia. Não que você não deva fazer isso, mas nós precisamos adequar a nossa realidade, especialmente para as pessoas que estão com a conta negativa, tá? E porque não adianta fazer economia porca, né? Ah, eu não vou sair, não vou tomar nenhum cafezinho ali na esquina, porque você está mandando uma mensagem para o universo de escassez. Mas você precisa ter uma ideia de onde você está gastando para talvez repensar os seus hábitos, principalmente se você precisar fazer um planejamento para pagar contas, para depois você partir aí para uma ação de começar a ter as suas economias, né? De fazer aí o seu acúmulo de grana, que sempre é bom, né? Que a gente consegue fazer com certeza. E a hora que você vê que você pode estar gastando em coisas que são desnecessárias, você vai começar a ter uma outra noção sobre como que você trabalha o seu dinheiro. Mas, Mai, eu falo para os meus alunos o seguinte: imagina você, que eu não gosto, eu gosto de falar para as pessoas, gente, simplificar a vida. Vamos simplificar a vida? Porque quando você simplifica a vida, você fica com mais dinheiro para você investir. E aí, Sofia, tem investimentos assim que você consegue fazer fundos imobiliários, com, sabe? Você não precisa de. As pessoas acham que precisa de 10 mil, 1.000, entendeu? E pode começar com R$ 100.
tá? Tem investimentos acima de 30, 40 reais, e aí a pessoa está gastando à toa, desperdiçando, entendeu? Não é no sentido de você, eu vou economizar, porque não é no sentido da escassez, da energia da escassez, mas muito pelo contrário, para te trazer mais abundância, para te trazer mais prosperidade. Então eu falo, turma, simplificar, viver com simplicidade, a simplificação é muito importante, E né? outra coisa, Então, isso que Simone, você trouxe. Hã? tem um outro detalhe, só Não para não fiz. perder o bonde aqui. Se você fizer as suas contas e chegar à conclusão que você está gastando mais do que você ganha, e depois de ter feito toda uma análise de que aquilo que você está que está saindo é realmente necessário, e o problema está sendo a entrada, o que nós temos que entender? Que a mente ela não pode estar voltada para como eu vou pagar as contas. Ela deve estar focada em como eu ganho mais dinheiro. Uau, isso mesmo. Então, é assim que funciona. Quer dizer, se eu ficar o tempo todo, nossa, eu tenho que pagar com isso, tem que pagar com daqui, nossa, estou devendo isso, nossa, estou devendo aquilo, o que que você vai chamar para você? Você está vibrando aquela falta, eu tenho que pagar, tenho que pagar. Você vai vibrar mais conta. Então, o que é necessário a gente entender é a gente enxergar o que ainda não é material. Eu vou encontrar novas formas de ganhar dinheiro, novas fontes de renda para que eu ganhe mais. E não diminuir as contas para que eu pague menos, é do contrário. Isso aí tem toda uma explicação atrás, mas resumindo, é o que o povo tanto fala aí da lei da atração, que na verdade seria a lei da vibração, né? A gente atrai o que a gente está vibrando. Se eu estou vibrando medo, ai a conta, ai que não tem dinheiro, ai como é que eu vou pagar? Você está vibrando medo e está atraindo mais conta. E eu tenho uma coisa aqui, eu fiz o meu primeiro investimento com o Manu. Que tá O aqui, Manu. Manuel, que está Comigo aqui. uma live. Manu tem muito conteúdo para nós. Sim. E ó, eu fiz um investimento, o primeiro que eu fiz com ele, né, no mesmo grupo que ele está, de R$ 30. Pois é. Tá? Então é possível, Isso que eu estou gente, é possível. falando. Então, as pessoas falam, não é para você diminuir, porque eu tenho que diminuir, né? Meu padrão de Então, vida, eu tenho que diminuir, tem que caber. Não, gente, vamos pensar em aumentar. Vamos pensar em simplificar a vida. Vamos simplificar, vamos ver o que pode ser. Vamos fazer, né? Atrás de mais possibilidades, né? De ganhar mais dinheiro, né? E investir mais, porque aí você tem capacidade de investir mais. E quando você tem dinheiro, as oportunidades aparecem para quem está preparado, não é mesmo? Hã? isso. Sim ou não? Que show isso tudo. Então vamos lá. Manda. Próxima. Eu tenho outra pergunta aqui para você, Sofia, para você enriquecer aqui essa galera toda com o seu conhecimento. Vamos lá. Então, o que é necessário para que as pessoas mantenham organização financeira na sua rotina? Bom, eu vou ser repetitiva, tá? Primeiro é necessário determinação, senão não vai adiantar nada, tá? É necessário aí uma mudança de hábito, né? Porque se eu não tenho o hábito de anotar nada, se eu tenho o hábito de ir, vou levando, vou levando, vou levando, eu vou precisar transformar hábitos para que eu passe a ter um controle daquilo que eu estou fazendo e no que eu estou, aonde eu estou colocando o meu dinheiro, para que eu possa repensar algumas coisas que eu preciso fazer. E disciplina, né, gente? Precisa ter disciplina. Você precisa desenvolver o hábito de todo dia, nem que seja 5 minutinhos, não interessa, o garrancho é seu, entendeu? Você rabisca na sua agenda, em qualquer lugar, para depois, se for o caso, você pôr na sua planilha ou pôr lá no seu caderno bonitinho, aquilo que você está gastando ao longo do dia. Então, é necessário disciplina e mudança de hábitos. Por exemplo, vamos supor que você chegue à conclusão que você está gastando muito com lazer. E nesse momento você não tem condições de comer pizza todo sábado, por exemplo. Então, você não vai necessariamente deixar de ter um prazer ou de curtir alguns bons momentos numa pizzaria com a sua família, sei lá. Então, você vai ter disciplina para desenvolver um novo hábito, pelo menos durante um período de tempo, até você se recompor, de ao invés de comer pizza todo sábado à noite, você comer pizza uma vez por mês. Porque você vai reduzir a saída, vai
é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que você enxuga suas despesas, você consegue se reequilibrar. E da mesma maneira que, no caso, se você se endividou, não foi de um dia para o outro, você também não vai conseguir se recuperar de um dia para o outro. Tudo na nossa vida leva um tempo, é um processo, inclusive a própria mudança de hábitos, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque ninguém é perfeito que vai apertar um botão e a partir de amanhã vai estar tudo lindo, maravilhoso. Não é assim. Mas com determinação, disciplina e essa mudança de hábitos, você consegue implantar aí uma nova forma de organizar a sua vida financeira, ou de começar a organizar, né? Importante tudo isso que você falou, Sofia, muito, muito importante, né? Porque para você, as pessoas pensam muito assim, como que eu vou organizar minha vida financeira? Eu não estou conseguindo nem o dinheiro que eu ganho, dá para pagar minhas contas, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E aí elas vão deixando sempre para depois, né? E não colocando no papel. Mas a partir do momento que você começa a ter clareza disso, né, vai surgindo as oportunidades. E vai te dando um caminho, tá, turma? Então, se você não faz nenhum tipo de organização financeira, olha, você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Se está tudo bem a vida como você está, tudo bem. Mas se você não está mais satisfeito, não é mesmo? Está na hora de você começar a fazer isso, pelo menos 5 minutos da sua vida, do seu dia, como a Sofia fala, e eu falo para os meus alunos, 2 horas no mês. Você precisa sentar e tá organizando isso, tá bom? Muito E bacana tem isso. coisa, Simone, tem muita gente que tem tanto medo de entrar em contato com a realidade da condição da vida financeira dela, que ela não quer nem olhar para a conta, ela nem olha o extrato, ela não quer nem saber. E esse medo, essa vibração, essa energia que afasta ela da realidade dela, é péssima para atrair as coisas boas. Então, é necessário a gente encarar essa coisa e falar: não, isso não é maior do que eu vou dar conta disso. E não ter medo de olhar, porque a partir do momento que você enxerga aquilo claro na sua frente, você começa a pensar e criar estratégias para conseguir reverter aquilo, tanto gastando menos quanto ganhando mais. E aí você cria um plano de trabalho para aquilo e cria um objetivo. Olha, eu vou conseguir pagar as minhas dívidas em até 4 meses, ponto. E você vai trabalhar para isso. Você vai pôr a cachola para funcionar, certo? Porque não adianta ficar só naquela, ai meu Deus, ai agora, ó o governo, ó Deus não me ama, ó vida, ó azar. Eu Ninguém tem sei nada a ver com isso. como fazer. Então, essa questão do medo é muito interessante, né? O medo impede realmente as pessoas de encararem isso. Gente, isso é Isso. totalmente natural. Mas é natural porque você é ser humano, tá? O que eu quero dizer para você é que é Sim. natural porque você é ser humano. As pessoas têm medo, né? Eu tenho medo, eu acredito que a Sofia também deve ter. Mas como que resolve isso? Porque o medo, eu costumo falar para os meus alunos também, o medo, ele é apenas. O medo, na verdade, para você enfrentar ele não existe para começar, né? Mas para você enfrentar ele, é necessário você se preparar, né? Então, como que você enfrenta o medo? Se preparando, porque a sua mente, ela foi criada para o medo, ele existe para proteger você e te proteger, não é mesmo? De perigo. Então, veja bem, até o medo que é medo é bom, né? Ele é totalmente ruim. Então, é porque ele vai dizer para você: olha, não pula desse penhasco, você vai cair. Agora, você quer pular? Então vamos se preparar, vamos fazer uma aula de alguma coisa. Você vai descer de paraquedas, você vai descer, não sei, né? De alguma coisa. Mas você tem que se preparar. Então, você se prepara para o medo. E aqui na questão financeira, como que eu me preparo para esse medo que eu tenho, né? Não encaro as minhas contas, não encaro, não coloco no papel. Como que eu me preparo para esse medo? Porque se você não está fazendo, minha amiga ou meu amigo, infelizmente, a resposta é o medo, tá? Então, como? Porque o mais importante não é você dizer ele existe, mas como que eu resolvo isso? E aí, a preparação é exatamente papel e caneta. Amanhã você toma uma decisão,
que nem a Sofia disse aqui, a decisão de ir lá e colocar no papel isso aí, em planilha, sabe? E encarar isso e pensar em possibilidades, né? Então, a principal maneira de você resolver realmente é você decidir e começar essa organização, tá bom? Não é mesmo, Ô, Sofia? Simone, deixa eu fazer um outro comentário aqui. É muito interessante, porque isso a gente vai aprendendo com a vida, né? E talvez se eu tivesse tido lá atrás a oportunidade de entrar em conhecimento, em contato com todo esse conhecimento que a gente tem disponível hoje, né? De 10 anos para cá, talvez eu, mais jovem, já tivesse enxergado isso. Mas o que que acontece? Tudo na nossa vida, tudo, não interessa sobre o assunto que nós vamos falar. Ele está ligado ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e à expansão de consciência. Por quê? O medo é uma coisa que está em nós, lá no nosso subconsciente, por causa das coisas que nós trouxemos lá de trás, de quando a gente era criança. Isso aqui dá uma conversa que vai muito além do que uma organização financeira. Mas o que mais importa é que nós, para que a gente possa começar, é que a gente entenda que somente com coragem, que é agir pelo coração, é que nós vamos conseguir enfrentar as situações. E o que significa a coragem? É você ter amor próprio, é agir pelo coração. É você assumir você mesmo como pessoa, é você ter autorresponsabilidade pela sua vida e você entender que se você não fizer por você, e encarar as coisas e ir crescendo um pouquinho cada vez, com cada desafio que você vê pela frente, você vai sempre continuar no mesmo lugar que você está, seja com 20 anos, com 40, com 60 ou com 80. Então, o que será que é melhor? Ficar adiando isso e chegar nos 80 e falar, nossa, se eu tivesse começado com os 40 lá quando eu aprendi, teria dado mais certo, né? Porque o máximo que pode acontecer, seja lá com o que for, é não dar certo, mas não tem problema, você arruma um outro caminho e tenta de novo. Isso é a vida, nós estamos aqui para isso. Não adianta nada eu morrer do mesmo jeito que eu cheguei. Por isso que eu digo que depende muito da vontade, da determinação e dessa vontade da pessoa querer realmente ser uma pessoa melhor, partir dessa para uma melhor, bem melhor. Isso é expansão de consciência. É, verdade. Incrível isso, né? O pessoal coloquei a meio coragem. Mas é mesmo. Então, Bora lá. Tem mais? nós temos mais pergunta aqui, turma. Vocês estão aí firme, porque ela tem muita coisa boa para passar para nós, hein? Eu sou fã dessa mulher, dessa Sofia, desse sorriso, desses cabelos grisalhos, né? Né? Ah, Ixi, esses aqui, eles começaram cedo, cheia de viu? vitalidade, que mora numa cidade cheia de energia. Eu ainda vou Você aí dar uma falou. graça para você, viu? Se a gente não se encontrar lá no Ecotel. Vamos lá, É, é para depois. Sofia, eu tenho mais uma pergunta para você aqui. Porque hoje eu fiz até uma postagem falando sobre enriquecimento, né? E eu coloquei lá que as pessoas, né, em países de primeiro mundo, é normal as pessoas falarem, eu quero ser rico, né? E terceiro mundo, se você fala que você quer ser rica, ou se você fala de dinheiro, as pessoas falam, nossa, essa pessoa só fala de dinheiro, né? E na verdade, passa a ser, e até afastar, né? Porque isso é uma vibração, né? Para afastar, te trazer mais escassez. E, na verdade, por isso, eu quero te fazer essa pergunta aqui. O que que a organização financeira tem a ver com enriquecimento? Fala aí para a nossa turma ouvir. Na sua opinião, o que que a organização financeira tem a ver com enriquecimento? olha, eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com enriquecimento, porque para a gente enriquecer, nós precisamos nos transformar, enxergar as coisas com outros olhos, buscar conhecimento, buscar o entendimento de tudo. Se a gente não sabe o que nós queremos, não, se a gente não sabe quem nós somos, como nós agimos e reagimos nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e a gente quiser ficar rico,
nós vamos continuar no mesmo lugar, porque não vai mudar nada. Então, a organização financeira seria uma técnica, entre aspas, que te traz a clareza de como estão as suas contas, de como que está o movimento do entra e sai da sua vida aí, no sentido do dinheiro, certo? E isso a organização financeira vai trazer para você. Mas a organização financeira, diante de tudo isso que nós conversamos, é uma das pontas. Existem várias coisas que precisam ser conectadas aqui. E não adianta só a pessoa falar assim: ah, que legal, então a partir de amanhã eu vou começar a controlar o que entra, o que sai, beleza. Aí ela simplesmente amanhã anota, fecha o caderninho dela lá. Daqui no outro dia ela fala assim: ah, mas e hoje eu tô com preguiça. Aí no outro dia, ah, mas elas falaram tanto lá, ah, mas eu não tenho tempo para isso, não. Ou então, e aí ela começa a se auto-enrolar, né? Ela procrastina, ela se enrola e não vai para caminho nenhum. Por isso que a palavra organização, ela já traz consigo um peso muito maior do que simplesmente técnicas, seja para qual área for de qualquer coisa de organização. Porque, gente, existe técnicas de organização para tudo que vocês possam imaginar na vida. Quando eu comecei a fazer os cursos de organização na OZ, que é a maior empresa de organização, aliás, de um empreendedor maravilhoso aqui do Brasil, né? Que começou com a OZ bem pequenininha, vendendo produtos de organização aqui, e hoje o Brasil é o segundo maior país que movimenta dinheiro relacionado à organização. O primeiro é os Estados Unidos, e o Brasil está ali coladinho nos Estados Unidos, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque está movimentando um mercado muito grande no Brasil. E isso é investimento, isso é acreditar. Isso é um cara que viu a ideia, que se envolveu com esse mundo lá, sei lá eu quando, não me lembro mais a história do Zé, mas ele já contou, e de repente ele trouxe isso, ele acreditou numa ideia. Assim como todos nós podemos acreditar que nós temos capacidade para nos organizar financeiramente, mudar a nossa cabeça e transformar isso em enriquecimento. O universo é abundante, tudo é prosperidade. A gente vê, você planta alguma coisa na terra aí, dá qualquer coisa, é impressionante. E a gente fica fechado nesse mundinho. Ai, meu Deus, ó a vida, ó azar, ó... Aí não funciona, né, gente? A natureza tem muito para nos ensinar com relação à abundância, prosperidade e leis do universo. A natureza é a cópia Xerox aqui para a gente entender o que é essa abundância do universo. Pelo menos eu vejo dessa forma. Olha, é muito interessante o que você falou, porque fecha aqui vários raciocínios, né? Por exemplo, nós começamos aqui a live falando sobre essa importância da organização, né, financeira. E aí, quando eu te pergunto, te faço a organização tem a ver com enriquecimento, aí nós entramos dentro daquilo que eu comecei lá no começo falando o seguinte, que seu mundo, quando você, né, o seu mundo interno, né, o seu mundo externo reflete o seu mundo interno, né? Então, quem fala isso é o Tim Harvey Waker, né, no livro dele. E aí, voltamos aqui a entender o seguinte, que para você conseguir organizar, para você tem que se voltar para si, né? Sim. É importante você se voltar para si. E no sentido de como que eu enriqueço, né? Como que eu enriqueço? É o ser, né? Porque as pessoas invertem aquela pirâmide do indivíduo, vamos colocar assim, que é o ser, né? Aquela base maior, o fazer e o ter. E aí a gente fecha com tudo isso que você está falando com relação ao desenvolvimento humano. Por que eu tenho que me desenvolver, Simone? Será que eu só tenho que fazer a parte técnica, né? Aquela inteligência que pega papel e caneta? Então, por que as pessoas que têm né, tem planilha, entende de Excel, é um doutor em alguma coisa, você vai ver a pessoa, né, não tem todo esse enriquecimento, muito pelo contrário, né? E só tem o glamour, não é mesmo, Sofia? Aí não adianta, né? E aí, o que acontece? É trabalhar o desenvolvimento humano, né? E desenvolver, primeiro você tem que ser, né? E trabalhar o ser. O Para você ser. poder fazer e para depois você ter. Aí o ter seria uma consequência de quem você é. Né? Exatamente. Quem eu sou. E para você
entender isso, você precisa de desenvolvimento humano, você precisa de expansão de consciência, você precisa fazer o que a gente está fazendo aqui, levando esse tipo de conteúdo para que as pessoas também desenvolvam junto com a gente, né? Porque nós estamos aí também nessa trajetória. Sim. Então, enriquecer, gente, começa com tudo isso, né? Começa com essa organização, é importante. Porque quando você organiza o seu exterior, você organiza o seu interior. Se seu exterior, você olhar agora para sua casa, para a pia da... A mulherada vai ser correndo aqui. Você olhar para a pia da sua casa, como é que tá, não é, Sofia? E aí você olha para o seu guarda-roupa, para suas gavetas. E aí, como é que tá isso na sua vida? Né? Então, o seu mundo externo, ele reflete o seu mundo interno. Você quer ter riqueza, você quer ter... Né? Começa a organizar. Eu acho que é fundamental despertar para isso, para essa organização. Não é mesmo? Parece um assunto, né? Mas é um assunto Não, que conecta com tudo. eu vou fazer um complemento aí. Essa coisa do mundo externo reflete o mundo interno. Na verdade, na minha maneira de ver, por tudo que eu já aprendi, é o cachorro correndo atrás do rabo. E isso é um ciclo. Porque, olha, um exemplo para você entender o que eu estou falando. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo de feminino aqui, eu não sei como é que é com homem, tá? Mas a mulher, ela separou, divorciou, terminou sei lá, um namoro longo. O que que normalmente uma mulher faz? Ela vai para o salão de beleza lá, dá uma repaginada, corta cabelo, muda, pinta, faz não sei o quê, dá os 5 minutos, faz faxina na casa. Tem muitas pessoas que, quando estão com algum tipo de problema ou estão passando por uma fase meio complicada, começam a limpar a casa, certo? Por exemplo, estou dando um exemplo da casa aqui, tem outras coisas também, mas é um exemplo. Por quê? Porque enquanto ela está fazendo aquela ação exterior, sem ela saber, ela está organizando o interior. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, quando você vê uma casa uma casa toda bagunçada e você conversa com a pessoa 10 minutinhos, você vai ver que a cabeça dela também está toda bagunçada. É um reflexo. Só que o do contrário, em determinados momentos, também funciona. Então, quando nós começamos a ter essa clareza interior, a gente vai refletindo no exterior, e quando a gente olha no exterior e nos incomoda, é porque interiormente nós começamos a mudar e a gente começa a mexer, porque quer mudar o externo também. Então, sabe, é um negócio, é tão bonito falar sobre essas coisas, né? Porque a gente começa com um assunto e vai terminar num outro que parece que não tem nada a ver, mas tudo está conectado. Tudo está conectado, tudo está interligado, não é mesmo? Né? Isso. Nós estamos todos interligados. E assim, você falou sobre procrastinação, né, turma? E a Sofia falou sobre procrastinação. E hoje porque assim, eu trabalho ouvindo vídeos, eu trabalho estudando, sabe, Sofia? Eu sou ligada no 220, se você me conhecesse no meu dia a dia. Então, eu estou trabalhando com outra coisa, mas está ali, eu estou ouvindo áudios, eu estou ouvindo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí, hoje eu ouvi um vídeo, e eu acredito que foi do Bob Proctor. Ele falou uma coisa muito interessante sobre procrastinação. Ele falou que o inverso da procrastinação é a falta de decisão, é você não... Né? Então, a procrastinação, quando você decide, as pessoas falam, mas eu procrastino muito. Como que eu resolvo isso? Toma uma decisão. Toma uma decisão Então, daquilo que você... Entendeu? Faça eu, diferente, muda seus hábitos. eu Né? fiz aqui Então, não um está satisfeito com a sua resuminho. vida financeira, não está satisfeito com a desorganização como está. O primeiro passo é tomar uma decisão de organizar, não é É mesmo? tomar uma Sai daqui da atitude. live, já pega um papel e uma caneta, não é mesmo, Sofia? E já vai partir para a organização. Eu fiz aqui um resuminho, né? Que é tipo assim, como se fosse um final, né? Para a live, porque eu falei, gente, eu preciso falar alguma coisa que seja interessante, né? Para aquilo ficar na cabeça das pessoas. E tem a ver com isso que você está falando. Eu posso falar o que que é? Que já Lógico, entra eu no. gancho. Mas ainda Então, tem mais pergunta, viu? Tenho 3 perguntas para você aqui. você Vai tem lá. mais pergunta? Ó, é o seguinte: a gente precisa ter determinação naquilo que se propõe a fazer. Precisa ter os objetivos claros a conquistar. Então, tem tudo a ver com o que você está falando aí, certo? Quer dizer, eu me determino e eu tomo ação. Você precisa ter foco.
foco nas suas ações. Então, o que eu vou fazer para isso? No caso, a organização financeira. E focar naquilo, que nem eu falei, você vai sentar e fazer. Tem começo, meio e fim. Não é sentar, pipocar aqui, lá, vai, sobe, desce, lá, não. É foco. E quais são as ações? E estar sempre no presente. Tá com aquilo presente em você. Não como uma coisa, sabe, tudo precisa estar conosco no presente. Se eu estou aqui agora fazendo a live com você, eu estou aqui com você e com os seus convidados, certo? E os meus também, né? Beijo para todo mundo aí. Mas assim, nós estamos aqui. Nós não estamos aqui ouvindo a música lá, olhando um zap aqui. Como é que ia ser? Já imaginou se eu estivesse aqui, eu prestando atenção em zap, em isso, em aquilo? Não ia sair live nenhuma, né? E para ter a organização financeira e qualquer outro tipo de coisa que você se determine, é necessário muito fazer isso. É fundamental, né? Porque a procrastinação é uma forma de você mostrar para você mesmo que você está com medo de alguma coisa, entre outras coisas mais, mas é uma forma de você se auto-boicotar, é uma autossabotagem. E isso também tem a ver com autoconhecimento. Sim. Então, turma, vocês têm pergunta? Porque se vocês têm pergunta, aproveita a Sofia, sabatina a Sofia aqui para nós aqui. Eu acredito que vocês devem ter alguma dúvida, né? Aproveita ela aqui, né? Nós vamos ainda conversar numa outra live sobre organização em supermercado e eu quero que vocês estejam presentes aqui com a gente. Então, Sofia, você acha então que a organização financeira se relaciona com a conquista de objetivos, né? Pelo que você esclareceu aí, né? Totalmente. Totalmente, porque nós temos vários objetivos, quer dizer, pelo menos deveríamos ter, né? As pessoas que realmente estão focadas em ter um futuro bem diferente do que tiveram até agora, precisam estar com os objetivos lá, o que elas querem para a vida delas no papel, certo? Tem que estar escrito, e isso é uma das coisas fundamentais para se fazer. E, obviamente, dentro desses objetivos, você tem conquistas materiais para você fazer. E para você conseguir essas coisas, você tem que ter foco no objetivo e você tem que, obviamente, estar organizado financeiramente, porque você não vai conseguir comprar uma casa se você estiver devendo para 3 bancos diferentes, quer dizer, não faz o menor sentido, né? Então tem tudo a ver. Perfeito, E interessante isso aí, porque esses objetivos, quando eu trabalho com a minha turma lá na mentoria, eu digo assim, eles criam vários objetivos, né? E a dívida, por exemplo, é um objetivo deles, né? Então, investir é um objetivo. Então, é preciso mesmo estar organizada para que isso venha acontecer, para que você tenha bons resultados, né? Isso é importante. Sofia, você quer falar mais alguma coisa? Você falou tanta coisa boa para nós, mas você quer deixar mais alguma coisa aí para o pessoal que ficou conosco aí todo esse tempo? Eu acho que a gente está 1 hora aqui, hein, Sofia? Eu não sei, eu não estou olhando. Mas você queria deixar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa para a turma sobre organização? Eu quero só deixar um recado assim que tem a ver com a organização financeira, mas vai um pouco além, né? Porque a gente está falando aqui de enriquecimento, de investimento, quase que eu derrubo tudo aqui, de investimento. Enfim, mas muitas vezes tem pessoas, e isso é uma coisa que vai depender de cada um, e cada um sabe o que é melhor para si, que não querem enriquecer. Existem pessoas que podem falar, não, olha, se eu tiver ali uma casinha, sabe, de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, meu carrinho, uma grana guardada aí para um socorro, uma assistência, uma saúde, alguma coisa, uns investimentos aqui, outros ali, sabe, uma vida simples, mas que ela esteja satisfeita. Porque senão parece que todos nós temos a obrigação de ficar ricos, trilhardários. Eu sou bilhardária, trilhardária. Tinha alguém que falava desse jeito, eu não me lembro muito bem quem era, mas não, porque ter sucesso na vida significa uma coisa diferente para cada pessoa. Porém, você ter estabilidade financeira e conforto financeiro para você não ter que ser obrigado a trabalhar todo dia de sol a sol, para você conseguir se manter,
Então, você fazer um planejamento para que você possa, com o tempo, conquistar a sua liberdade financeira e fazer aquilo que efetivamente você gosta de fazer, e com isso, claro, ter o seu retorno financeiro também, eu acho que é o mais importante. Ser rico não é uma obrigação, a obrigação é a gente ser feliz. E cada um encontra o seu caminho para isso, e a organização financeira é uma das formas que nós conseguiremos conquistar isso. Muito bacana isso que você falou. E aí você trouxe assim uma coisa que eu lembrei do Hernani Gil. Lembrando, gente, que quando a gente fala de enriquecimento, também, né? No enriquecimento não é só você trazer dinheiro, não, é essa abundância, né? Abundância de você viver bem no seu casamento, né? Então, isso é riqueza, né? E a riqueza está nas coisas simples. Mas aí eu lembrei do Hernani Gil, para quem não sabe, depois ele foi o mentor do Bob Proctor, né? E ele tem um vídeo e ele fala muito sobre isso, que sucesso é o alcance de um ideal de valor. Então, quando ele diz que sucesso é o alcance de um ideal de valor, ele diz assim, se para você é importante ser um advogado, um juiz ou um empresário, entendeu? É um ideal de valor, isso é sucesso. Né? Então, o sucesso, ele está atrelado a isso, né? A você ter e alcançar esse ideal de valor. Para uma pessoa pode ser Morar numa casinha, bombeiro, por exemplo. ou morar numa choupana ali na beira do mar e viver com a Entendeu? O natureza. ideal de valor dele é morar numa chacrinha, ter uma vaquinha, né? Tirar o leite da Isso. vaquinha. Aquilo é o ideal de valor, isso é sucesso. Né? Sucesso, por exemplo, não é? Eu quero ser apenas uma mãe, né? É o ideal de valor. Então, a pessoa cria um ideal de valor, conquistou aquilo, isso é sucesso. E as pessoas, né, colocam o sucesso como essa questão de o ter, né? O enriquecimento também no ter, né? O mais importante, é como a gente aprende também com o nosso mestre, e eu passo isso muito para os meus alunos, é ter uma paz mental, né? Se alcançar essa paz mental por aquilo que você faz. E é isso que eu busco na minha vida, sabe, Sofia? Buscar essa paz mental naquilo que eu faço, no meu trabalho. E eu procuro levar isso para os meus filhos também, né? Porque isso aí a gente tem que levar para os nossos filhos. Porque eu falo para os meus filhos, vocês não vão sair de casa para trabalhar. Eu falo assim para eles. Eles falam, como assim, mãe? Vocês vão sair para, sabe, transformar a vida, ajudar. E aí você vai receber uma recompensa por isso. Entendeu? Eu não coloco na mente dele, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, entendeu? Eu já trago uma mentalidade um pouco diferente para ele, já implantando coisas boas na mente dele. Porque se eles fizerem tudo certo, não é? Se eles fizerem o bem, se eles levarem isso que nós estamos fazendo aqui, de compartilhar, né? Contribuir e crescer na sua própria vida e na vida do outro, e tudo isso vai ser, como todo mundo diz, uma consequência. Você vai ter uma recompensa por isso. Porque o universo, como você disse, é perfeito, né? É a lei da causa e do efeito. Né? E disso, das leis do universo, que as leis do universo são as leis de Deus, né? Você não vai fugir. Você não foge dessa. Eu nem entrei no mérito das leis do universo e nem do nível de consciência, porque senão a gente não sai daqui hoje, entendeu? Nos níveis de consciência. Nós não saímos daqui hoje, não. Se a gente for falar sobre tudo isso. Sim, a Dedé te perguntou se eu estou no YouTube. Estou sim. Se você ir na minha bio, você já vai direto no meu YouTube. Se você for me procurar lá, é Simone Cafuri, né? Meu canal tem aí pouco tempo. Eu comecei em 2020 e estou levando educação financeira porque eu acho que educação financeira transforma vidas. E família, como tudo, né? Tudo que você trabalha com desenvolvimento humano, e eu acredito muito nisso. Legal. Sofia, eu tô assim, encantada com você. Já quero fazer outra live, né, turma? O que vocês acharam da Sofia? Coloquem um monte de coraçãozinho para Sofia. Coloca coração pra Sofia aí, hein, turma? Eu agradeço muito, adorei. A gente faz uma outra aí para falar sobre compras no supermercado. Vocês não acreditam
o que vocês vão ouvir. Vocês vão falar, nossa, eu nunca tinha pensado numa coisa dessa, que são técnicas, né? Para que você desenvolva o hábito de fazer uma compra bem feita, bem legal. Vai falar, nossa, eu nunca ouvi falar disso. É bem interessante. Eu estou muito empolgada, viu? Com essa live, viu, turma? Nós já estamos fazendo uma chamada aqui que Sofia vai voltar com a gente aqui falando sobre compras em supermercado e vocês vão ficar surpreendidas para vocês simplificarem a vida de vocês e investirem mais e mais dinheiro, tá bom? É isso aí. Então vamos Valeu. da turma, Sofia, senão nós vamos ficar 2 horas aqui, porque agora, né, o É. Instagram permite ficar mais de 1 hora. Antigamente a gente ficava, vai cair, vai cair. Agora a gente fica tranquila aqui. Ai, ai, que Tá lindo. bom, imenso tê-la aqui É, comigo. e eu Nós vamos fazer. adorei também. A gente volta e eu quero deixar um beijo. Aí eu tô vendo a Dedete escrever um monte de coisa, o Manu, a Sandra. Olha, muito grato pela presença de vocês, a Marcinha também que está aqui, né? Então, ó, amei. Muito Isso mesmo. grata. Nós temos novidades, né, Sofia? Nós temos muitas novidades para essa turma aí, né? Ah, sim Com ou não, Sofia? certeza. Valeu. Turma, então, olha, boa noite. Um forte abraço, um abraço no seu coração, um beijo no seu coração, viu, Sofia? Receba aí meu abraço. Recebida. Muito grata mesmo, tá? Com a sua presença, foi maravilhoso. O pessoal, pelo jeito, gostou muito. Tá todo mundo aí comentando e eu fico muito feliz que o pessoal gostou do seu conteúdo, do nosso conteúdo aqui. E tem mais, né, Sofia? Tem muito Com mais. Essa mulher certeza. aí é rica, 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 Ah, rica demais. Transborda de riqueza. De tanto... uia. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite, turma. Boa noite.